Olá, eu sou o professor Ângelo Constâncio Rodrigues, do Departamento de Educação da UFLA. Estou aqui para apresentar para vocês a disciplina História da Educação. O sentido dessa apresentação inicial é trazer a vocês dois aspectos que queremos destacar em relação à disciplina quando a mesma estiver entrando em curso. O primeiro aspecto é indicar o sentido, de uma disciplina como essa no interior desse curso. Isso é importante na medida que traz para vocês alguns esclarecimentos em relação à disciplina da história e à disciplina da história da educação em si. E o segundo aspecto tem o sentido de trazer para vocês orientações quanto à forma operacional que isso vai ser feito no interior do curso. Bom, vamos destacar então agora os aspectos em si. O primeiro aspecto que a gente destaca nesse curso diz respeito a exatamente o sentido da história. Por que isso? A história em si é uma disciplina que na nossa cultura acabou se constituindo como uma coisa descolada da realidade, do cotidiano. Ela se transformou em algo como uma decoreba de datas, coisas que não fazem muito sentido, que não explicam o nosso cotidiano, que não explicam o tamanho dos nossos salários, que não explicam os percentuais de impostos que nós pagamos. E a nossa intenção é exatamente dar sentido a essa história. Ela se torna importante porque nessa linha de raciocínio que a gente apresenta, buscamos exatamente trazer essa história para o nosso cotidiano. Nesse sentido, os acontecimentos diários vão nos indicando isso. E é importante que uma pessoa que se disponha a trabalhar com a docência esteja atenta a esses aspectos. Um exemplo que a gente poderia dar são os acontecimentos recentes, onde, por exemplo, o presidente Obama dos Estados Unidos teria indicado o início de negociações para se facilitar o acesso a brasileiros nos Estados Unidos. Ora, os brasileiros estão gastando fortunas na economia americana. Ora, o professor que não perceber nisso possibilidades profissionais, ele está realmente descolado da realidade. Então esse é um exemplo prático de como a história, que muitas vezes nós entendemos ser algo descolado da realidade e somente ligado a aspectos passados, se torna algo mais dinâmico. Bom, nessa linha de raciocínio, como fica a história da educação? A história da educação, nessa linha de raciocínio, ela se torna extremamente importante para profissionais que estarão preocupados com a docência. Um professor de História da Educação, ele está atento às questões ligadas, sem dúvida nenhuma, à questão educacional propriamente dita. E isso, não se faz descolado da história política, da história econômica, do cotidiano em si. Portanto, se você está em sala de aula, trabalhando com os alunos, os diversos aspectos que vão acontecendo na história política e que tem uma correlação direta com a educação, claro que isso se torna um instrumento extremamente importante para o profissional que está lidando com o cotidiano da disciplina. Portanto, no que diz respeito a esses aspectos iniciais em relação ao sentido da história e da história da educação, entendemos ser importante ter em mente esses pontos centrais. A postura profissional do professor de História da Educação e do docente, que tem que estar atento às questões do cotidiano, evitando esse descolamento da história. Na prática, significa dizer, então, que um professor de História da Educação tem que estar ligado, não só nos eventos que dizem respeito à educação, mas também e principalmente aos eventos da história como um todo, seja a história política, a história econômica, a história cotidiana. A história, ela se entende como sendo uma disciplina
na qual ela é definida pela pluralidade. O que significa dizer isso? O meu entendimento da história sobre determinado aspecto político, econômico é um, o seu entendimento será um e o do aluno será outro. Então, é sempre importante nós destacarmos, no interior da disciplina da história, do sentido puro da história, exatamente essa pluralidade. Esse é um aspecto que traz para o conjunto da disciplina como um todo, exatamente uma diversidade de opiniões e que pode muito nos ajudar no cotidiano da disciplina. Um outro aspecto que chamamos atenção, o segundo aspecto mais importante aqui, diz respeito às condições operacionais. O que estamos entendendo como condições operacionais? Elas dizem respeito ao trato seu na disciplina do cotidiano dela. O que significa isso? Nós estamos trabalhando com um curso virtual, à distância, que implicará numa determinada postura pessoal sua e a uma organização exatamente do transcorrer dessa disciplina. Nós construímos a disciplina de História da Educação fundamentada em um guia de estudos e a escolha desse guia, ela se pautou exatamente pela qualidade do material e por outros aspectos. Gostaríamos então de destacar os aspectos agora que dizem respeito ao que nós chamamos de operacionais. O que são esses aspectos operacionais? Eles dizem respeito ao comportamento seu em relação ao material no decurso da disciplina. Na prática, isso significa dizer o seguinte: nós temos um material que está conjugado em 2 fascículos. Esses 2 fascículos serão impressos conjuntamente. Eles trazem lá todo o rol próprio dos conteúdos da história da educação. É um material que traz uma boa consistência em termos de conteúdo, e esse material diz respeito a conteúdos específicos da história da educação, desde o nosso período colonial até os períodos mais recentes da nossa história republicana. Esse material ele está dividido em capítulos, e cada capítulo, certamente, com o seu respectivo conteúdo. No guia de estudos, não existe um conjunto de atividades. Essas atividades nós iremos desenvolvê-las e iremos passando para vocês através do ambiente virtual. E esse ambiente virtual, certamente, deverá ser acompanhado periodicamente, dentro do período destinado para a disciplina, de forma tal que vocês vão participando das atividades e também de atividades específicas que estamos identificando como sendo os fóruns. Então fiquem atentos, e dessa forma a gente espera que, conjugando tanto o conteúdo do material impresso quanto as atividades, nós tenhamos condições de oferecer a vocês uma boa qualidade em termos de conteúdo final. Começamos agora alguns esclarecimentos quanto às orientações operacionais. Nessa mensagem inicial, o que entendemos como orientações operacionais? Elas dizem respeito ao uso que vamos ter tanto do material quanto do ambiente virtual no interior desta disciplina, neste curso de História da Educação. Muito bem. O que significa tudo isso? Ao longo do curso, a disciplina será oferecida em semanas e a cada semana vocês irão acompanhando tanto o guia de estudos quanto as orientações do ambiente virtual. No guia de estudo estará disponível tanto o conteúdo propriamente dito da história da educação, aos períodos da história da educação, que dizem respeito à história colonial, à história do Império, à história da República e a nossa história republicana mais recente. Nesse mesmo guia, nós temos lá indicadas algumas leituras complementares,
textos e até mesmo algumas indicações adicionais, suplementares, que colocaremos para vocês. Tudo isso estará indicado no ambiente virtual, ao qual vocês irão acompanhando, como já dissemos, semanalmente. Buscamos acrescentar para vocês algumas atividades que terão o sentido de aprimorar, sem dúvida nenhuma, né, a qualidade da formação de vocês, cursistas. Nesse sentido, buscamos sempre um eixo de formações, de desenvolvimento de atividades, como fóruns, textos suplementares e atividades de pesquisa. Essas 3 atividades irão, no conjunto, né, fortalecer o conteúdo programático indicado nos guias de estudo. Estes guias, né, estarão disponíveis já para vocês a partir do início da disciplina. Trata-se de 2 fascículos que a princípio serão impressos em conjunto e neles terão todo o conjunto do conteúdo, como já dissemos. Um aspecto que consideramos importante destacar é que desse material consideramos importante somente absorver aqueles que dizem respeito à história da educação num sentido mais amplo. Portanto, o material de vocês, ele possui algumas indicações de história educacional infantil que estaremos retirando. Esse material diz respeito a um curso maior, do qual nós indicamos o guia, mas fazendo essa supressão no sentido de facilitar o encaminhamento para vocês. Bom, em termos de orientações iniciais, gostaríamos de reforçar a importância da ideia que se tem quanto, né, ao sentido dessa história da educação. Consideramos importante essas orientações e desejamos a todos vocês cursistas um bom curso e que estaremos, né, acompanhando e auxiliando vocês no ambiente virtual, toda e qualquer dúvida, juntamente com os tutores, e temos assim toda a equipe preocupada com a plena satisfação de vocês no interior dessa disciplina. Um bom curso para todos, felicidades!